Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai responder questões de ciências naturais, de biologia e de química para a disciplina, de ciências aí do concurso de Muriaé, tá? Se você está se preparando para esse concurso, fica com a gente tem informações valiosas aqui para vocês, tá? Primeira questão, sem mais delongas. Um exemplo de ciclo biogeoquímico é o ciclo do carbono, garantindo a sua reciclagem e garantindo a circulação desse elemento pelo ambiente e pelos seres vivos. Sobre o ciclo do carbono, podemos afirmar: o CO2 é absorvido pela planta por meio da respiração? Não, É o processo de fotossíntese que a planta consegue absorver o CO2 atmosférico, desenvolvido através da sua decomposição, também está errado. O processo de respiração celular promove a absorção do carbono do ambiente, também não. O processo de respiração celular é feito pelas plantas e também pelos animais para liberar CO2, porque as plantas também precisam fazer esse processo. A queima dos combustíveis fósseis promove o aumento do CO2 atmosférico, então alternativa corretíssima, letra C. Os consumidores conseguem adquirir carbono através da respiração, Na verdade, a gente consegue adquirir carbono, a gente libera carbono, através da respiração. Fotossíntese é uma maneira pela qual os organismos fotossintetizantes liberam CO2 atmosférico, também está totalmente errado. A questão correta é a letra C, A alternativa correta é a letra C. Próxima, analise as assertivas abaixo. O sistema de classificação biológica padrão por Linnaeus, com suas categorias taxonômicas, foi baseado no parentesco evolutivo entre as espécies, Então, o Linneu ele não conhecia de evolução, Ele fez sua classificação baseada na morfologia, Cada nível de organização biológica, desde as características até a biosfera, apresenta propriedades denominadas de emergentes, aquelas que surgem, Sendo que as de determinado nível não são encontradas nos níveis inferiores, na verdade. Você tem aqui uma característica que ela vai surgindo, Ela realmente não está presente aqui nesses níveis mais inferiores, porque ela é uma característica nova, As mudanças climáticas sofreram somente, quando tem somente já fica meio ligado, somente os níveis de organização biológica, organismo e população, não afetando os demais níveis, Alternativa errada. Então, a letra aqui correta é a letra B, apenas a segunda alternativa. Pessoal, você que está se preparando para esse concurso aí de Muriaé ou de outro concurso, a gente tem no link da descrição mais de 450 questões para concursos. Você pode estar adquirindo nosso material para professores de ciências, pessoal de biologia, de física, química, que está fazendo aí em volta desses temas, de teorias abióticas, ecologia, tem tudo nessa lista de questões. É muito legal. A gente sabe que uma das estratégias é responder questões de concurso para a gente melhor se preparar. Então, boa sorte! Terceira questãozinha: a química é uma ciência natural que estuda os materiais, suas propriedades, sua estrutura e suas transformações. Qualquer transformação da matéria é considerada um fenômeno que pode ser classificado como físico ou químico. Nessa perspectiva, representa um fenômeno químico, O fenômeno químico ele é representado quando você tem alteração da composição da matéria, E você não consegue retornar tão facilmente como um processo físico, O derretimento de uma vela é do estado sólido, do estado líquido para o sólido, Então a gente tem aqui um fenômeno clássico físico, Dissolução de sal em água, as moléculas de sal elas vai ficar na forma molecular, mas não vai perder as propriedades do sal. Se você evaporar, retorna o sal, Evaporação dos oceanos também um fenômeno clássico, fenômeno físico. E a obtenção de hidrogênio a partir da água, Você tem duas substâncias totalmente diferentes, que é o oxigênio e o hidrogênio obtido a partir da água. Então a alternativa correta é a letra D. CESP 2024. De acordo com suas propriedades físicas e químicas, os elementos da tabela periódica podem ser classificados em dois grandes grupos, metais e ametais. Os metais são geralmente brilhantes, são sólidos, condutores de eletricidade e são utilizados em ligas metálicas. Os ametais combinam-se entre si e também com os metais. À luz das informações apresentadas, assinale a opção correta. A densidade de um elemento independe da temperatura, Na verdade, depende, A gente tem a água, por exemplo, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela diminui a densidade dela, por isso que o gelo boia, Então você acaba tendo essa alternativa como errada, Depende, sim, a densidade depende da temperatura. Os metais silício e germânio são usados para construir a inteligência artificial, Na verdade, sim, Na produção de placas, enfim, mas o silício ele não é um metal, ele é um ametal, então alternativa errada. Todos os elementos com 2 elétrons de valência pertencem ao grupo 2 da tabela periódica.
Então, a gente tem realmente o grupo 2 com 2 elétrons na camada, mas você tem um hélio, que é um gás nobre, que ele não está presente nesse grupo. Então, alternativa correta, incorreta, né? Os metais alcalinos terrosos formam hidróxido, né? Correto. Nos quais os cátions apresentam carga 2, né? Corretíssimo, né? A gente tem os alcalinos e os alcalinos terrosos. Alcalinos mais 1 e alcalinos terrosos mais 2. Os halogênios são brilhantes e bons condutores de eletricidade, né? Um metal? Não. A alternativa correta aqui é a letra D. Vamos para a próxima. Existem fatores evolutivos que atuam na variabilidade genética. Um desses fatores ocorre em uma população pequenas, quando qualquer alteração ao acaso pode produzir alterações na frequência genotípica, diferentemente de populações grandes. Correto. População reduzida, qualquer variação você vai ter uma grande consequência. Um caso particular desse fator é o princípio fundador, que se refere ao estabelecimento de uma população a partir de poucos indivíduos, beleza, que emigraram de uma população original. Então você tem uma população original grande, esses indivíduos vão para uma região e eles formam uma população fundadora. A segunda alternativa que apresenta esse fator. Sucessão ecológica não é. Sucessão ecológica é o desenvolvimento de um novo ambiente, né, a partir da colonização de espécies pioneiras e até chegando à clímax. Migração também não é um processo simples de migração. Seleção natural, a gente não viu nenhuma característica surgir nessa população, vamos falar isso. Permutação também não é. Aqui a gente tem um exemplo claro de deriva genética, tá? População pequena, imigração, a partir da população original, características bem diferenciadas, tá? Sexta questão. As doenças virais são oportunistas das defesas em nosso organismo. Atualmente existem 2 doenças virais que, praticamente, estavam fora das estatísticas brasileiras, mas, devido à baixa vacinação, estão preocupando as unidades de saúde, em decorrência das ressurgências no âmbito populacional. Sobre essas enfermidades, inclui-se, né? Então, doenças que, a partir das pessoas não estão se vacinando mais, elas começaram a surgir, né? Então, a AIDS, a gente não tem ainda vacina contra a AIDS, Covid é uma doença bem recente, a dengue também a gente não tem a vacina, mas está sendo produzida. A gente fica entre a poliomielite, o sarampo e a raiva e a febre amarela. A poliomielite é essa doença e o sarampo são essas doenças que atingiam, né, a parte da população, elas foram erradicadas quase a zero e a gente está vendo elas ressurgirem por conta desse problema de vacinação das pessoas, tá? A raiva e a febre amarela são doenças mais localizadas, mas a gente tem um exemplo claro desse movimento com a poliomielite e o sarampo. O vírus, que estão muito associados à promoção de várias doenças em humanos, como Zika vírus, influenza, Ebola, Covid-19, entre outras, são organismos procariontes, né, ricos em receptores que conhecem os linfócitos T, organismos clorofilados, não fazem fotossíntese, que expressam genes que inibem o sistema imune do hospedeiro, não. Parasitas unicelulares ricos em receptores de membrana, também não, né, plasmócitos. Parasitas celulares obrigatórios, muito bem, que se multiplicam dentro da célula hospedeira, né? Muito bem também. Organismos eucariontes que penetram na célula e expressam genes de virulência, né? Não são eucariontes, né? Apesar de penetrar e expressar algum gene de virulência, a gente não tem essa forma aqui, tá? Então a alternativa correta é a letra D. Analise a afirmativa a seguir. Vírus não são parasitas intracelulares obrigatórios? Na verdade são, né? Então aqui esse não, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus utilizam as proteínas das células que parasitam para se reproduzirem e podem ser classificados como vírus de DNA e RNA também, tá? Então marque a alternativa correta. A gente tem aqui a segunda como verdadeira e a primeira como falsa. A alternativa correta aqui é a letra C. Então, pessoal, a gente chegou ao fim da nossa videoaula. Lembrando que a gente tem o nosso material embaixo no link da descrição. Você está praticando muitas questões, acesse esse material. Esse material tem muitas questões, tem gabarito também para vocês e algumas questões comentadas, tá? Muito obrigado, até a próxima e tchau!